Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Danilo, do Ministério da Educação, coordenador do ProBNCC. E esse aqui é um aviso para vocês, uma orientação sobre a consideração do monitoramento das formações introdutórias e continuadas, para ser um aviso rápido. Ah, Agora nós estamos fazendo o monitoramento das formações que acontecem no ciclo 2 do programa. Em breve devemos fazer o monitoramento das formações para o ciclo 3, tá? Então hoje a gente tem a planilha de monitoramento e lá vocês inserem os dados de número de professores e carga horária das formações. E assim a gente consegue aglutinar todos esses dados para verificar o atendimento, né, das metas que a gente tem de formação para os professores, para eles conhecerem os documentos alinhados à BNCC e conseguirem trabalhar no dia a dia. Além disso, a gente tem bastante formação de multiplicadores e que é diferente de formação de gestores e professores. Na planilha, a gente registra eventualmente formações de multiplicadores, mas só valem para as metas as formações dos profissionais que trabalham nas escolas, tá? Então, formação de multiplicadores, elas são necessárias para atingir gestores e professores, mas elas não contam para as metas, tá bom? Então é muito importante saber essa diferença. Que isso aqui às vezes é obrigatório, faz parte do plano de trabalho para atingir os professores, mas a única coisa que conta para a meta e o que a gente quer monitorar de verdade é a formação dos profissionais que estão lá nas escolas, tá bom? Além disso, tem uma questão que é a diferença entre formações realizadas pela equipe do ProBNCC e as formações realizadas por outras equipes, tá? Então, para a gente não faz diferença, né? Para considerar no monitoramento do programa, não faz diferença se a formação é realizada pela equipe do ProBNCC ou se a formação é realizada por outras equipes. O importante é que a pauta da formação esteja no escopo do programa e que a equipe do ProBNCC tenha informações sistematizadas sobre essas formações realizadas por outras equipes, tá? Então é muito importante vocês terem em mente que o ProBNCC, a equipe do ProBNCC no estado, precisa conhecer as formações que estão acontecendo, saber carga horária, saber pauta, etc., e considerar quais dessas formações cumprem o escopo do programa. E aí essas formações podem ser inseridas nos dados de monitoramento do programa e atingimento das metas, tá bom? Inclusive, é desejável, porque isso é, é a forma da BNCC meio que ficar natural nas formações realizadas por todas as equipes das secretarias, tá? Ficar integrada. Esse é o nosso desejo. E aí cabe a nós agora ter informações sistematizadas e monitorar como que essa integração da BNCC está acontecendo nas formações de todas as secretarias, tá bom? Só para deixar destacado aqui o que é o escopo das formações introdutórias do ciclo 2. Tá? Então, formação introdutória do ciclo 2 é a apresentação do documento curricular, abordagem das principais diferenças entre o documento curricular novo e os anteriores, e abordagem das novidades sobre métodos de ensino, novos conteúdos, novos objetos de conhecimento, etc. Tá? Então, esse aqui é o escopo do ciclo 2. Então, se tiver formação que não tem esse escopo, não pode ser considerada no monitoramento, tá bom? Então, e além disso, o que a gente diz é que as formações com esse escopo, elas devem acontecer até março. Se elas passarem de março, elas vão ajudar muito pouco os profissionais da educação. Então, esse é o momento que deve ser abordado, né, esse escopo, até o início do ano letivo de 2020. Depois do início do ano letivo de 2020, que nós consideramos de abril para frente, o que tem que acontecer são as formações continuadas, que fazem parte do ciclo 3 e que têm um escopo diferente, tá? Então, o escopo da formação continuada, que é aquela que acompanha o professor no dia a dia do trabalho dele, ela tem um escopo diferente do ciclo 2, que é a formação introdutória. Na formação continuada do ciclo 3, as formações têm que ser
considerar os resultados de aprendizagem, diagnóstico, quais são as maiores dificuldades dos alunos, o que os professores têm que focar, quais são os métodos de ensino e materiais didáticos que estão sendo considerados, sendo propostos, o que tem que mudar na prática do professor no dia a dia, considerando a experiência que ele tem, tá? Então é muito importante considerar a experiência que o professor tem para definir tudo isso. Por exemplo, ó, do ponto de vista do professor e de outros diagnósticos, qual é os direitos de aprendizagem que os alunos têm mais dificuldade? Quais são os direitos de aprendizagem que os professores têm mais dificuldade? Isso a gente tem que abordar nas formações continuadas, que devem começar a partir de abril, tá bom? Então vocês têm que saber essa diferença entre ciclo 2 e ciclo 3. Então, resumindo, monitoramento é permitido considerar formações que não são feitas pela equipe da ProBNCC, inclusive aquelas formações realizadas nas escolas, pode considerar, mas apenas as formações que atendam ao escopo do programa. Além disso, se a formação tiver outros temas, por exemplo, você tem a formação pedagógica, a semana pedagógica. A semana pedagógica vai abordar o currículo, vai abordar o escopo do ProBNCC ciclo 2, mas ela também vai abordar outros temas. Então, a gente deve estimar a carga horária específica do escopo do ProBNCC e incluir apenas essa carga horária na planilha, tá bom? Então, é muito importante a gente separar o que é formação para o currículo, formação introdutória para o currículo ciclo 2 e o que são outras formações. Porque as formações que acontecem nas secretarias têm muitos assuntos, tá? Então a gente tem que monitorar apenas aquelas que atendem especificamente o nosso escopo. Nesse caso, eventualmente a gente vai solicitar a pauta de vocês, né, a pauta completa da formação de maneira sistematizada para considerar qual que é a proporção que vocês estão definindo lá na planilha que é dedicada ao escopo do ProBNCC. Então, por exemplo, eu tenho uma semana pedagógica com 24 horas de formação, mas apenas 6 ou 8 delas são específicas para o currículo. Então, a gente tem que incluir 8, tá? Então, eventualmente a gente deve solicitar a pauta dessa semana pedagógica para analisar e discutir junto com vocês essa proporção, tá bom? Então esse é o recado que eu tinha que dar. Fico à disposição. Obrigado pela atenção e até a próxima.